Hoje, 30 de julho, estamos com o Ricardo Andrade, líder bancada do PSD na Assembleia Municipal de Loures, para mais um espaço que já começa a ser habitual. Este é o último espaço antes de férias e antes de entrarmos naquele período mais quente das legislativas. Ricardo Andrade, o que é que hoje nos traz de temas e presumo que também de uma nota introdutória? Sim, em primeiro lugar, olá a todos, quer António Tavares, quer a quem nos vai assistir em casa. Como já vem sido o hábito, gostava, em nome do PSD, de dar uma nota prévia. A nota prévia é um desejo de boas férias a todos aqueles que vão de férias, um desejo de bom trabalho a todos aqueles que não têm férias neste período típico de férias, com a nota de que serão sempre umas férias atípicas, porque o tempo parece que já não faz aqueles períodos de verão como faria antigamente, e isto leva-me também a dizer, nesta nota introdutória, que não nos podemos mesmo esquecer de que aquilo que podemos cada um de nós fazer para minimizar a questão das alterações climáticas, e de quem tem alguma ligação ao poder político, que não se pode esquecer que esta é uma causa fundamental, senão não teremos, como se costuma dizer, não há planeta B, e não teremos a oportunidade de deixar o mais importante legado aos nossos filhos, que é a nossa terra. E, portanto, gostava de deixar esta nota introdutória, desejo de boas férias, ligada a esta questão climática, porque as férias, cada vez mais, os períodos de férias são marcados, antes eram organizados de uma forma, com um objetivo, e hoje em dia estas alterações climáticas fazem com que nada seja igual, e, portanto, gostava de deixar esta nota. Depois, António Tavares, gostava de começar nos três temas que escolhemos, de falar das festas de Loures e da participação do PSD nas festas de Loures. Foi uma participação muitíssimo dinâmica, aproveitando uma oportunidade fundamental para contactar com a população, porque é para isso que o PSD está nas festas de Loures, com um stand específico a colaborar naquilo que é a divulgação do PSD e das ideias do PSD, e gostava de oficialmente também lhe dar aqui, em versão a preto e branco e não a cores, apesar da versão que foi distribuída durante as festas ser a cores, aquilo que foi o panfleto que o PSD fez, que a Comissão Política fez para as festas de Loures, que é muitíssimo interessante em termos comunicacionais, até pelo facto de que houve uma preocupação de transmitir a todos aqueles que nos visitassem aquilo que são as opiniões do PSD para todas as freguesias do Concelho de Loures e para o Concelho de Loures, e dizendo também aquilo que a Assembleia Municipal vai fazendo e como é que a Assembleia Municipal contacta com a população através do gabinete de apoio que criámos e dos horários. Foi essa interação com a população? Essa interação foi, e era isso que eu ia dizer, foi fantástica. Em primeiro lugar, foi fantástica a participação, a estrutura do PSD. O PSD teve, como pessoas participantes e a organizar toda esta dinâmica, julgo mais de 40 pessoas, entre autarcas, membros da Comissão Política, presidentes de núcleo, autarcas quer de freguesia, quer autarcas municipais, quer os vereadores, quer os deputados municipais. Foi uma participação muito boa, o que demonstra o respeito que o PSD tem pela população, tanto que os seus participantes foram em grande número, e, portanto, isto demonstra uma estrutura viva e dinâmica. E depois, dizer também que a participação da população foi fantástica, porque distribuíram-se milhares de panfletos e de sacos e de coisas cujo objetivo era mostrar às pessoas o que é o PSD no Concelho de Loures, o que é que o PSD defende no Concelho de Loures, não fazer apenas manobras de marketing e pôr coisas para fotografias, ou dizer que se tem folhetos em braille, ou tudo isso. Foi mesmo explicar às pessoas o que é que se pensa. Tem algumas mensagens para a concorrência, ok? Não tenho mensagens nenhumas para a concorrência. É dizer que a aposta do PSD foi na transmissão de uma mensagem o mais clara possível e o mais eficaz possível, para que as pessoas, quando vão para casa, saibam o que é que o PSD pensa, e não achem apenas bonito haver um televisor à porta da banca, como o PSD também tinha, mas consigam depois em casa perceber o que é que o PSD defende e o que é que pensa, como é a interação de todos. Portanto, isto é sim
António Tavares, uma resposta para uma coisa que de vez em quando anda aí a rondar e sempre que chegamos junto a eleições ronda isso. Que é que há 2 PSDs, 3 PSDs, 20 PSDs, 5 PS, 8 CDUs, nós não sabemos o que há disso tudo. Agora, sabemos que no PSD, mais uma vez, demonstramos que temos um PSD dinâmico e unido, onde cada um faz o seu papel. E isto é importante para a população por uma questão. Porque é isto que passa a expressão, a população vai votar, não agora nas legislativas apenas, mas vai votar também quando forem as próximas autárquicas. É num partido unido, num partido coeso, que tem condições para, na Câmara Municipal, fazer esta coesão com a população e não fazer o que se tem passado. Quer neste período de liderança da CDU da Câmara, quer no período do PS. Que era uma divisão entre o que é a Câmara e o que é a população. E é isto que nós não queremos. Portanto, damos o exemplo dentro de casa e passamos esse exemplo depois para fora e passaremos, se Deus quiser e se assim nos quiserem dar ao PSD, esse voto de confiança e passaremos isso para a Câmara Municipal e para todas as freguesias onde optem por achar e pensar que o PSD é o partido melhor posicionado para o fazer. E, portanto, foi fantástico. Nós dizíamos a dada altura, e diziam as pessoas, que a dada altura se criou uma mancha laranja, porque havia laranja por todo o lado que se passava ali. E isto era sinal que as pessoas recebiam as coisas do PSD. E que ficavam à conversa com as pessoas do PSD, com os responsáveis do PSD. Não há e isso... muitas iniciativas. Eu estou a olhar para isto, para esta informação que aqui foi passada. É uma informação que já tem A5, um A4 dobrado, tem uma série de ideias, mas não é muito, eu tenho que dizer isto, não é muito normal vermos isto do parte do PSD. Isto eu não quero ver, mas vamos chamar, isto é um bocado inovador, porque o PSD, aquilo que nos tem habituado, não tem muita desta informação. Estas ideias claras, há qualquer coisa diferente aqui. António Tavares, eu acho que o PSD se vai sempre inovando e se vai sempre renovando. Mas permita-me só discordar de si. Discordar de si nisto. O PSD agora se calhar inova com este folheto. Há 5 anos atrás inovou com as redes sociais, que foi dos primeiros partidos no Conselho de Louros a ter o maior número de redes sociais. Foi um dos primeiros partidos a estar no Twitter, foi um dos primeiros partidos a ter um Facebook organizado. Podia ir por ali. Portanto, o PSD tem vindo paulatinamente a apostar na informação de formas diferentes. Agora é introduzida com mais eficácia ou com mais intensidade esta forma antiga, já, porque a questão dos flyers é uma questão antiga, mas introduzir já isto, mas ligando sempre essa inovação e ligando sempre àquilo que foi o passado. Portanto, o PSD não saiu das redes sociais, o PSD não deixou de dar entrevista, portanto, dizer-lhe só que agradecer esse seu comentário, porque esse seu comentário permitiu-me dizer que o PSD, sim, é inovador no que diz respeito à comunicação. O PSD não tem uma coisa no que diz respeito à comunicação. O PSD não utiliza, é como outros utilizam, os meios camarários para fazer divulgação. E o PSD, por exemplo, já deu inclusivamente algumas sugestões nesse campo, até em programa eleitoral, que seria interessante que a Câmara Municipal, em vez de utilizar aqueles painéis que o genro de certa pessoa faz a manutenção, era bom que isso fosse utilizado para promover obras de artistas do Conselho e coisas que não só dizer que somos contra, que assim, queremos o IMI X ou Y e que os transportes isto e aquilo. Seria importante nós darmos um bocadinho mais à população, que não fosse propaganda com os meios camarários e que não fosse, por exemplo, fazer uma revista que ou um jornal quando apareceu era igual a um jornal que já existia no Conselho de Louros, e eu estou a falar daquela publicação municipal de promoção do Sr. Presidente da Câmara, como o PSD já disse. Quando existem 23 fotografias, 19 são do Presidente da Câmara numa publicação municipal, quer dizer, se calhar mais vale fazermos ali uma conta numa daquelas redes de promoções de encontros e promover o Presidente da Câmara, porque quer dizer, não é necessário, se promove a atividade da Câmara, tem que se promover a atividade de todos. E já falaremos sobre isso depois num dos outros temas que eu e que nós escolhemos. Mas não é necessário fazer isso e, portanto, o PSD faz isto de uma forma simples e até interessante. Neste pequeno A5 não vem nenhuma fotografia do Presidente da Comissão Política, do primeiro vereador, nem do cabeça de lista da Assembleia Municipal, para não. Aqui também não vem nenhuma, para não.
1, 2, 3, 4, 5 páginas. E sabe o que é que vê aqui? É uma fotografia dos órgãos do partido. Porque, como é lógico, as pessoas têm o rosto. Mas em 5 aparece uma e é uma foto de conjunto. Compare lá com aquilo que se passa na política municipal. Portanto, sim, somos inovadores também nisso. E não é estratégias. É uma forma de pensar. Sim, que resultam de uma forma de pensar. É uma forma de pensar que tem que ver com o que queremos é transmitir os nossos ideais, os nossos princípios, as nossas ideias, aquilo que defendemos para o município. E não estamos aqui num concurso de popularidade. Mas a estratégia é diferente. No caso concreto, o CDU aposta num nome, num homem, que é o Bernardino. O PSD não tem esse homem ou não quer apostar nesse homem e aposta no grupo. São estratégias diferentes. Mas o PSD, na única junta de freguesia que tem neste momento no Conselho, também não faz essa promoção. O presidente da junta de freguesia de Lousa aparece, na maioria dos casos, sempre rodeado da sua equipa. Portanto, isto é uma forma de pensar e é bom que exista essa forma de pensar porque ela existe em todo lado. E vou-lhe dar outros exemplos dessa forma de pensar. Nas reuniões de Câmara participam os vários vereadores. Nas reuniões da Assembleia Municipal, os deputados municipais do PSD participam todos. Nas cerimónias públicas não vai sempre o líder de bancada, vão outros. Nós somos uma equipa, nós somos um PSD. Outros têm que dizer se há a CDU do Bernardino, a CDU do outro senhor, o CDU de não sei o quê. O PS tem que dizer se é o PS deste ou daquele. Nós somos o PPD-PSD. É isto que nós somos. Com várias vertentes, logicamente, a vertente da Câmara, a vertente da Assembleia Municipal, porque os órgãos são diferentes, mas todos coordenados. Isto não é inovador, isto não é diferente. Isto é aquilo que nós acreditamos há muitos anos, que em alguns períodos transparece mais, em outros períodos transparece menos. Neste momento, estamos num período em que transparece muito isto e que nós também fazemos questão de dizer, porque as pessoas querem isto. As pessoas querem saber ao que vão. Os políticos e ao que vão as pessoas em que eles vão apostar. E nós queremos que as pessoas saibam ao que eles vão. É importante isto. Mas há algumas nuances. Mas continuando só para terminar... E gostam muito de apostar num líder. Mas continuando... Ouça, podíamos passar aqui 5 horas a discutir, até em termos sociológicos e em termos psicológicos, os vários tipos de liderança que existem. Acho que é pouco útil, mas podemos fazê-lo um dia quando quiser. Aliás, estou altamente habilitado para isso. Ok, vá. Então... Agora, continuando com a questão das festas de Loures. E foi fantástica a receptividade das pessoas. As pessoas reagiram positivamente ao PSD. E isso é bom. E isso é bom, porque é sinal que, ao contrário do que outros tentam transmitir, não há um preconceito das pessoas. As pessoas querem saber o que é que o PSD pensa e o PSD está lá para lhes explicar o que pensa. Em conjunto. E, portanto, isso foi muito bom. Passando agora para uma outra temática que também é importante, porque nós, eleições autárquicas, vamos ter daqui a 2 anos, mas eleições legislativas vamos ter daqui a poucos meses. O PSD, mais uma vez, foi diferente. E foi diferente na escolha dos seus candidatos às legislativas. O PSD optou, e a Comissão Política, por um modelo diferente, um modelo participativo, em que informou todos os militantes do partido de que iriam ocorrer indicações e gostava de saber quem estava disponível. E depois de saber quem estava disponível, marcou um dia em que todos os militantes do PSD podiam ir assistir, em que aquelas pessoas que se fossem candidatas a candidato, não é, pudessem falar, dizer de sua justiça, até com uma participação da própria assistência, em que lhes eram feitas, depois da apresentação, em que lhes eram feitas perguntas, que essas pessoas se apresentavam como candidatos a candidatos e depois eram escolhidas por quem tem que escolher, porque existe uma comissão política do partido que tem estatutariamente a obrigação de fazer estas escolhas para depois as enviar à Comissão Política Distrital, que as enviará à Nacional e que fará as suas escolhas. Este processo, além de ser um processo inovador, foi um processo, e de ser um processo diferente, foi um processo que pode deixar aqui um lastro para o futuro. Um lastro para o futuro a nível do PSD, que é dizer, as coisas não se decidem em caserna, as coisas são abertas a todos e todos podem participar. Porque é normal que pudesse haver a vontade de alguns participarem, mas não terem o conhecimento.
Ao terem o conhecimento e ao terem a disponibilidade para participar, qualquer pessoa pode ir. E foram lá várias pessoas. E depois, no final deste processo, e porque eu mais uma vez digo que é importante o explicar-se e clarificar-se, as pessoas foram escolhidos 3 candidatos do PSD que eu acredito que irão figurar na lista final em efetivos. Não discuto aqui posicionamentos, aliás, porque o Conselho Nacional de hoje, dia 30, é que vai fazer essa votação, mas estou em crer com posições muito dignas dos 3 indicados do PSD, que foram, sobre um eu não falarei praticamente, portanto, que sou eu próprio, não falarei praticamente. O outro, o Vasco Teles Toguinha, advogado, com um ótimo nome na praça, a nível de todas as atividades que desenvolveu, quer na área da juventude, quer na sua atividade político-partidária de associações de juventude, quer mesmo a nível das associações de estudantes, onde fez coisas. Outro nome é o Pedro Lopes, que por coincidência colabora também António Tavares num outro projeto e tem umas crónicas muito interessantes. Pedro, que é economista, é responsável financeiro e de controle financeiro numa empresa, quer dizer, numa consultora, e portanto o PSD preocupou-se. E depois além destes 3 nomes, há uma outra questão além destes 3 nomes, que houve também outra pessoa a ir, digamos assim, a processo, mas como também já haveria uma indicação por outro lugar, o PSD apoia, e a secção apoia essa indicação, mas como havia um limite de indicações, não fez essa indicação própria, mas fez questão de transmitir. Portanto, o PSD tem 4 bons quadros a concorrer às legislativas. Isto significa várias coisas. Isto significa, em primeiro lugar, que o PSD tem bons quadros. Em segundo lugar, que o PSD, pela própria idade dos quadros, que é uma estrutura rejuvenescida em pensamento e em faixa etária, o que é importante. Significa também que, ao contrário de outras forças partidárias, que não têm candidatos do Conselho de Loures, ou têm um candidato, quase como pôr as fichas todas, o PSD optou por dizer: nós temos vários quadros, e esses vários quadros irão em vários posicionamentos para dar várias perspectivas, e as várias perspectivas que o PSD tem, não apenas para o Conselho, como isso faz ser autárquicas, mas para o país. E isso é interessante. É interessante porque demonstra, mais uma vez, um PSD vivo, um PSD rejuvenescido, um PSD com pessoas com provas dadas na sociedade civil, com provas dadas também no meio político, e isso é muito interessante, e com homens e mulheres. E, portanto, isso é muito interessante. Mas deixe-me agora, este propósito de António Tavares, deixar aqui um desafio a todos, inclusivamente à Loures TV. Seria muito interessante à Loures TV e a todos os órgãos de comunicação social do Conselho. E já falaremos sobre os órgãos de comunicação social do Conselho, porque a comunicação social do Conselho é o tema que nós escolhemos para encerrar. Seria extremamente interessante que os órgãos de comunicação social concelhios conseguissem, se possível, organizadamente, se não à parte, fazer um ou vários debates com todos aqueles, ou com todos os partidos que tenham candidatos à Assembleia da República indicados pelas suas estruturas. Seria extremamente interessante que eles dissessem aquilo que pretendem para o país, numa vertente também, às vezes, sempre municipal, porque são pessoas de cá. Isto para quê? Isto para promover também a política concelhia, mas promover também aquilo que é a importância que o Conselho tem no país. Porque este Conselho tem, e tem que ter cada vez mais, uma importância no país. E só pode ter se os seus quadros também procurarem almejar. Mas este Conselho tem o peso que devia? Não, eu acho que este Conselho não tem o peso que devia. Nem tem o peso que merecia. Nem tem o peso que merecia. Mas se nós todos que cá andamos e que cá estamos não fizermos por isso, também nunca vai ter. E daí vem este desafio. É que trabalhemos em conjunto, os partidos políticos e a comunicação social, para tentar dar mais protagonismo ao Conselho e aos seus intervenientes, ao município e necessariamente ao peso que este Conselho tem que ter no país. Este Conselho tem condições ímpares no país, que muitas vezes foram desaproveitadas. E aqui, permita-me, eu não tinha a intenção de fazer uma crítica nesta altura, mas faço.
Mas quem tem a maior responsabilidade da falta de peso no Conselho, no país, é quem durante estes anos todos tem dirigido o município. Porque o município é fundamental nisto. Mas o município também é fundamental noutra coisa. Na ajuda a que esta divulgação ocorra. E em promover aquilo que tem de bom dentro de si. Quando temos um município que prefere apostar, e já vamos falar sobre isso, em spots publicitários, em prime time, do que apostar na atividade jornalística do Conselho, de profissionais do Conselho, temos um problema. Temos um problema, é que estamos a pensar de forma errada. Mas o André Ventura no passado disse isso. O Fernando Costa no passado disse isso. Uma nota aqui quase retroativa. Um agradecimento muito, muito grande ao Fernando Costa pela participação que também teve e que veio dar aqui nas festas de Loures, que fez questão de estar na banca do PSD, ao pé dos autarcas do PSD, dizendo que, ao contrário do que se tentou e do que outros tentaram dizer no passado, que foi muito bem tratado em Loures e continua a ter uma ligação grande ao Conselho de Loures. Claro, tem uma ligação muito maior à Leiria. O Fernando é um apaixonado, é a sua terra, é o sítio onde é autarca e é um apaixonado, mas continua com uma grande ligação ao Conselho de Loures. E agradecer-lhe, em nome da Assembleia Municipal e do PSD, agradecer-lhe isso. Mas voltando à questão da comunicação social, já tinha sido dito, quer pelo André Ventura, quer pelo Fernando Costa, que havia aqui um problema. E que tem que haver uma nova forma de olhar. Mas voltando às legislativas, o PSD deu este sinal, pelo modo como fez o processo, depois interveio nos órgãos distritais, e agora cabe aos órgãos nacionais dizerem aquilo que entendem. Mas eu tenho a acreditar que não apenas o PS terá vários candidatos nos efetivos, como terá candidatos bem posicionados e ao nível de outros partidos que se dizem os donos disto tudo. Vamos ver e depois vamos comparar os donos disto tudo e aqueles que têm melhores participações e que a estrutura concelhia é a estrutura das estruturas com mais peso no Conselho, na área metropolitana. Vamos ver o que é que isso depois, no final das contas, vale e se é ou não é o PSD aquele que mais quadros tenta aportar no plano nacional. E vamos ver o que é que o PSD defende em termos do Conselho de onde são originários esses candidatos. Claro, objetivamente, mas repare... Esse desafio que o falou há pouco está aceito por nós. Em setembro vamos fazer o debate com os candidatos. Não, e é bom, e se calhar até é bom contactar também a rádio que existe no município e os jornais que existem no município, para se todos quiserem participar, e até... O António sabe que eu não gosto de condicionar, mas gosto de ser proativo. E nessa proatividade seria interessante um debate à americana, onde os vários órgãos de comunicação social têm a possibilidade de colocar perguntas que são iguais para todos e que todos podem responder e fazer uma coisa bem feita. Porquê? Porque, repare, se for um debate feito por todos, depois é promovido em todos estes órgãos e tem um lastro muito maior e é muito melhor para todos, mas isto... Vocês é que têm que se entender, os órgãos de comunicação social. Eu deixo só aqui sugestões de como é que as coisas podem ser feitas de forma inovadora, mas também positiva. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Há uma coisa que o PSD já fez. E isso que o PSD já fez é uma questão muito simples. Estas pessoas que são candidatas indicadas, que vão ser candidatas indicadas pelo PSD, já todas disseram aos militantes do PSD que quiseram ouvir aquilo que pensavam, inclusivamente dizendo as comissões em que gostavam de participar, se fossem eleitos. Comissões da Assembleia da República. As comissões da Assembleia e que tipo de causas é que podiam defender e o que é que pensavam, nomeado de várias coisas, como da reforma do sistema político, como do ambiente, como disto. Estes candidatos, ao contrário de outros que só tiveram que granjear ali apoios de amigos ou de pessoas que os conhecem, estes candidatos foram lá dizer aquilo que pensavam. Isso coincidia ou não com o PSD dizer aquilo que pensavam e aquilo que acreditavam. E foram lá defender isto. Portanto, isso que o António Tavares está a dizer que é importante só sem debate, estamos à vontade. O PSD já o fez. Não sei se todos os órgãos de comunicação estarão à vontade. Veremos, mas isso é uma coisa que podemos falar agora no ponto seguinte. Mas dar esta nota. Um agradecimento à Comissão Política do Partido pela forma como desenvolveu este processo. Um agradecimento muito grande aos militantes que quiseram participar, quer indo ouvir os candidatos, quer àqueles que se quiseram candidatar. Porque cada vez mais o ato de dar um passo em frente
e dizer eu estou presente, eu estou disposto a ajudar, mais do que a palavra disponível, que é uma palavra assim, da qual eu não sou fã, mas neste contexto, mas só o facto de estarem dispostos a ajudar merece um agradecimento brutal, ainda por cima porque são pessoas muito ocupadas, que como o António, como eu, são pessoas que têm famílias, são pessoas que têm empregos, são pessoas que têm tudo e mesmo assim disponibilizam-se, é assim usando a palavra disponibilidade, e voluntariam-se para dar alguma coisa à causa pública. E isso é obrigatório dar os parabéns a estas pessoas, porque repare, com certeza que não têm todos a expectativa de serem eleitos, mas vão lá e vão dar a cara. E vão dar a cara não apenas como foram dizer que estavam com a vontade, mas também vão fazer outra coisa. Vão fazer uma campanha no Conselho de Loures. Como o PSD fez questão de fazer nas europeias, vão fazer aqui uma campanha no Conselho de Loures. E essa campanha, que estas pessoas e que o PSD vai fazer para as legislativas no Conselho de Loures, vai conseguir mostrar às pessoas porque é que estes eleitos são diferentes de outros. Principalmente numa altura em que muito se discute, e eu também discuto muitas vezes, se não devemos implementar círculos uninominais para clarificar aqui alguma questão e para clarificar, nomeadamente, o facto, ou para ir contra o facto que as pessoas às vezes não sabem muito bem quem é que são as pessoas que estão a eleger. O PSD vai fazer questão de que as pessoas saibam quem é que o PSD quer eleger e que é do município de Loures. Isto para o PSD é fundamental. E o processo no PSD começa limpo e transparente desde o início e acaba limpo e transparente no final. E o PSD vai fazer campanha. Estou em condições de dizer que a Comissão Política do Partido transmitiu desde o início que queria esta campanha feita de forma ainda mais intensa do que aquilo que já fez nas europeias. E é curioso que nas europeias o partido que teve aqui maior número de vezes, maior número de candidatos às europeias foi o PSD. É indiscutível. Vamos ver as iniciativas que todos tiveram. Foi o PSD que teve aqui o maior número de candidatos no maior número de iniciativas possível. E com certeza que nas legislativas se calhar terá. Se calhar outros que acham que estão à porta do Parlamento, se calhar estarão esta vez com mais vontade de participar do que tiveram nas europeias. Mas para o PSD e para as pessoas do PSD, a vontade de participar em todas as eleições é igual. É uma vontade de dar alguma coisa à população. E por isso é sempre grande. E portanto vamos estar presentes. Vamos. Aqueles que forem candidatos e aqueles que fazem parte da Comissão Política e de todos os órgãos. E falaremos com pessoas, haverá reuniões, haverá sessões públicas, haverá o que tiver que haver e que seja definido pela direção de campanha local do PSD, e estas pessoas que são candidatos estão com certeza dispostas a ajudar. E a Comissão Política está disposta a fazer ainda mais do que aquilo que fez nas europeias, porque, como é lógico, a eleição legislativa é uma eleição ainda mais próxima da população do que é a eleição para as europeias, é evidente, não é? E também gostava nisso, já que estamos a falar em apostas do PSD, que também os outros partidos políticos dissessem nas europeias quem é que tiveram de candidatos às europeias do Conselho de Loures. É que o PSD teve uma candidata do Conselho de Loures. Gostávamos de saber quem é que os outros tiveram. E não há essa tradição. Isto não é uma questão de tradição, isto é uma questão de mentalidade, e voltamos àquilo que já falámos. É a forma como o PSD pensa na proximidade. A proximidade não é só chegar aqui, Tony, sou muito seu amigo, conhecemos muito bem que somos vizinhos. Isto não é só proximidade. Proximidade são outras coisas. É demonstrar às pessoas que se tentam promover pessoas e colocar pessoas nos locais importantes para haver voz. Proximidade também é dar voz. E isto proximidade também aos deputados que são eleitos prestarem contas aos círculos de onde foram originários. Não vi isso. Nenhum partido teve a humildade de dizer nós fomos eleitos por este círculo e fizemos isto e estamos aqui para responder para atuar. Olha, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa acerca disso. No que diz respeito ao PSD, o PSD não teve nenhum deputado eleito. Mas os deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa foram várias vezes à Comissão Política Distrital dar contas da atividade que estava a ser feita, nomeadamente as atividades e das visitas que faziam aqui no Conselho de Loures, e disponibilizaram-se sempre e foram inclusivamente assistir a plenários do PSD. Ouça, o PSD está muito à vontade quanto a isso, sabe porquê? Porque em todos os plenários do PSD os autarcas vão lá prestar contas. Em todos. Mas
Não devia ser no plenário, mas sim à população. A todos. minha opinião, mas tudo bem. António Tavares, isso levava-nos a uma discussão muito maior sobre aquilo Os ciclos uninominais. Pronto, e a tudo isso. Agora, o que é certo é que o PSD, durante a legislatura, mesmo não tendo um deputado de Loures eleito, o PSD trouxe várias vezes aqui deputados e esses deputados foram a instituições, foram a feiras, falaram com a população. Que me diga que o modelo, que não é um modelo quase de plenário e com paz e amizade, ali com 2.000 pessoas a fazerem perguntas mediante a inscrição ao deputado que está ali a responder a tudo e a dizer tudo. Não. Mas vamos com calma. Mas temos que pensar nisso. Mas vamos com calma. O PSD fez isto, se calhar mais do que outros partidos, tiveram deputados eleitos por Loures. E, portanto, o PSD está muito à vontade para falar com todos sobre isso. E não é desprimor para as pessoas e para as pessoas de Loures que estiveram deputados em dado momento. Não é nada, aliás, tem toda a simpatia pelas pessoas, portanto, não é isso que está em causa. Está em causa é que o PSD inaugurou e professa uma forma diferente de fazer política. E é brutalmente coerente. E esta coerência brutal do PSD revela-se nisto. E esperemos que essa coerência brutal seja reconhecida pelos eleitores. Agora, passando para a última temática, que é uma temática engraçada, que se prende com a comunicação social no Conselho. Nós escolhemos este tema porque houve uma moção apresentada pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal, apresentada, depois retirada, depois apresentada e retirada a um ponto, e depois votada, e votada por maioria, curiosamente. Quem não concorda com a importância do audiovisual e da comunicação social no Conselho de Loures são sempre os mesmos, pelo menos nos últimos anos, e esses têm um nome, é a Coligação Democrática Unitária, portanto o PCP e o PEV, porque é a CDU, são esses que, pelos vistos, não se preocupam com isso. A moção, fazendo a promoção ao Partido Socialista, a moção chamava-se a função do audiovisual na valorização da proximidade entre eleitos e eleitores no âmbito de um contexto de aprofundamento da democracia participativa. Isto basicamente era uma moção que defendia que devia haver mais importância no audiovisual. Logicamente, utilizando também os meios audiovisuais e os meios de comunicação audiovisuais, mas era um bocadinho mais abrangente. E, portanto, curiosamente, nesta discussão, houve quem se preocupasse em reconhecer o mérito de uns, portanto, neste caso o PS, o PSD e outros, o PPM, o CDS, o Bloco, etc. E houve quem se preocupasse em tentar encontrar ali vírgulas na moção e pormenores só para que tudo caísse por terra. Isto não é diferente daquilo que a Câmara Municipal já faz no dia-a-dia quando dificulta a vida à comunicação social no Conselho. E eu daqui a bocado já passo a explicar o que é isto de dificultar a vida à comunicação social no Conselho. Portanto, mais uma vez, os do costume, os mesmos, aqueles que se dizem defensores do 25 de Abril, mas que já demonstramos aqui por várias coisas que convivem mal com a democracia quando estão numa posição de poder em democracia, convivem muito bem com a democracia quando estão na oposição. Hiperinterativos ali, os braços sempre e tudo, e vamos embora, e o 25 de Abril sempre, e tudo isso. Mas depois esquecem-se, como eu já disse várias vezes, que o 25 de Abril é todos os dias. E esquecem-se quando têm certas funções. Aí já interessa pouco a democracia. Já interessava quando não se queria que a Assembleia Municipal trabalhasse e que não se queria dar mais à Assembleia Municipal. E agora, esse problema já foi resolvido, mais ou menos, e agora temos uma nova forma, que é muito importante o associativismo, é muito importante o desporto, é muito importante a ação social, é muito importante isto tudo. Mas a comunicação social, aliás, é importante. É importante para dizer que a comunicação social nos maltrata, para comunicar parceiros da ERC, para isso é muito importante. Mas para ajudar no terreno os órgãos de comunicação social, e já vamos falar sobre eles, os órgãos de comunicação social concelhios, já não. Porque é curioso. As pessoas acham que em Loures não existe nada. Mas em Loures existem. Grosso modo, 4 órgãos de comunicação social escrita. Uma plataforma de comunicação audiovisual internet, com o qual tenho o prazer de estar a conversar. Uma rádio. Por baixo, sem irmos
a plataformas como a TV Fanhões ou como o Jornal de Camaradas, são plataformas meramente digitais, sairmos a essas, assim, coisas em que as pessoas possam tocar, portanto, formato de papel, existem 4. Um deles apenas de âmbito de freguesia e todos os outros 3 de âmbito municipal e um deles quase de âmbito distrital. Depois existe esta plataforma que falámos, que também tem parte escrita. E depois existe uma rádio. Se perguntar aos munícipes quantas vezes é que a Câmara Municipal de Loures ajudou, participou, que prestação de contas é que faz junto destes órgãos, vamos rir-nos. Podia-lhe perguntar assim quantas vezes é que o Presidente da Câmara, durante o mandato, solicitou à Loures TV ou demonstrou disponibilidade para conversar com a Loures TV. Mas se calhar se for para ir à TVI está deserto. Ou se for para ir a outro sítio está deserto. E, portanto, isso para mim é evidente. Há um preconceito por parte da gestão municipal para com os órgãos de comunicação social do concelho. E isso não pode existir. E a única forma de nós combatermos isso é discutindo isso. É dizendo, nós não queremos mandar na comunicação social. Há quem queira, ou quem se queira substituir a ela. Porque quando temos um município que cria um boletim municipal, que no seu primeiro formato é igual a um jornal municipal que existia, e posso vir aqui no próximo programa mostrar os dois para as pessoas verem que eu não estou a mentir, por acaso esqueci-me hoje de trazer, mas ver o primeiro boletim municipal e ver o formato do Jornal Notícias de Loures. E vejam lá se não era exatamente igual. E olha, também podemos aqui discutir. Podem dizer, pois, mas isto é difícil de haver um jornal, porque os modelos de jornal é o modelo X, o modelo Y, são modelos internacionais. Eu também posso vir aqui com vários modelos. Modelos de jornais em Angola, modelos de jornais nos Estados Unidos, modelos, se quiser, aqui do nosso país, o modelo do Mirante, o modelo do Almonda, várias coisas. E, portanto, vamos ver se nos entendemos. Não vale a pena o município não admitir aquilo que fez. O município tentou, com o boletim municipal, substituir-se a um jornal municipal. E isto é errado. O município deve transmitir a sua informação. Sim, aliás, ainda há pouco eu disse como é que achava que o município podia promover N coisas. Agora, não pode é confundir. E mais, não pode deixar de ajudar. E para ajudar, nós se calhar temos de discutir 2 coisas. Temos de discutir a comunicação social no Concelho, e temos de trazer todos os parceiros, são estes que eu falei, e outros que queiram, os partidos políticos e todos eles, a discutir a comunicação social e discutir, eventualmente, um sistema, um regulamento, se for preciso, até de apoio à comunicação social. Apoio que pode passar ou não por ser financeiro, mas isto tem que ser discutido. Então, mas nós fazemos regulamentos para tudo, para dar apoio a tudo, e não fazemos um regulamento para apoiar quem nos pode promover, quem nos pode ajudar, e promover é neste sentido. É promover aquilo que é a atividade política no Concelho. Não vale a pena nós dizermos que as pessoas estão afastadas da política e não fazermos aquilo que podemos para juntar as pessoas à política. Não vale a pena. Isto é surreal se fizermos isto. Mas aqui, não ligado diretamente à comunicação social, mas também é uma outra questão. O Partido Socialista também tem responsabilidades numa coisa. É que o Partido Socialista, quando fala aqui, função do audiovisual, o Partido Socialista também pode um dia conversar com o PSD, e o PSD tem todo o gosto em falar sobre uma proposta. Até estou aqui a tirá-la para não, assim, para ler exatamente como ela está, que eu gosto pouco. O PSD tem as suas propostas para a Assembleia Municipal no seu programa, o PSD, o PPM, que é uma coligação, criar uma newsletter digital da Assembleia Municipal onde haja espaço para a expressão livre de pontos de vista de todas as sensibilidades políticas representadas na Assembleia Municipal. O PS, que faz esta moção, está convidado para se sentar com o PSD e começarmos a tratar desta newsletter digital da Assembleia Municipal. Não tem nem de perto nem de longe os encargos daquela publicação camarária, do boletim camarário, e nem sequer substituir. Quer fazer mais uma coisa. Portanto, o PS está à vontade para discutir isto. Mas essa newsletter seria da atividade, um reporte da atividade do Seria um report.
seria o que todos os partidos quiserem fazer. Mas o pensamento do PSD, porque o PSD não está fechado nisto, mas o pensamento do PSD, quando propôs isto, foi que houvesse uma divulgação das atividades de todos os partidos, de todas as comissões que sejam criadas, de todas as Assembleias Municipais, todas as visitas, de tudo o que a Assembleia Municipal faça. De tudo. A Assembleia Municipal pode fazer, além das sessões habituais, pode fazer colóquios, pode fazer 1000 coisas, não é? De tudo quanto a Assembleia Municipal faça. Pois, a Assembleia Municipal é o órgão, eu já disse isto várias vezes, a Assembleia Municipal é, por várias razões, e ainda mais neste momento, o órgão mais representativo de todos os municípios, porque é o órgão onde estão representados maior número de forças partidárias. Ao contrário da Câmara, que tem 3 forças partidárias representadas, estou à vontade, o PSD também lá está. Ao contrário desse órgão, que tem a importância que tem, como é lógico, ninguém quer minimizar, mas a Assembleia Municipal tem a mesma CDU que está na Câmara. No caso da CDU, tem exatamente a mesma CDU. Os Estados Municipais da CDU não dizem nada que não seja, assim que não tenha o amém do Presidente da Câmara, às vezes até parece uma caixa de ressonância, portanto, no caso deles é mesmo igual. O Partido Socialista, que existe na Câmara, que está representado na Câmara, também está representado na Assembleia Municipal. Neste caso também de uma forma diferente, porque a presidência da Assembleia Municipal cabe a um representante do Partido Socialista. O PSD está representado também nos dois. Mas depois, o Bloco de Esquerda não está representado na Câmara, mas está representado na Assembleia Municipal. O PAN, eu estou a dizer por ordem de votação e de eleição, o PAN está representado na Assembleia Municipal, mas não na Câmara. O CDS está depois. E depois o PPM. Portanto, existem 4 forças políticas que não estão representadas na Câmara, mas estão na Assembleia Municipal. Digam-me lá então qual é que é o órgão mais representativo dos votos das pessoas. Claramente é a Assembleia Municipal. Portanto, a Assembleia Municipal tem também que ser proativa e não, desculpa a expressão, esperar batatinhas de quem quer que seja e de se tornar proativa no sentido daquilo que é ir ter com a população e de promover a sua atividade. Promover a sua atividade. Não é doutrinar ninguém. É promover, é dizer aquilo que se faz, aquilo que falávamos há bocado. A prestação de contas. Esta prestação de contas é importante. Uma newsletter digital não tem praticamente custos hoje em dia, como o António sabe, assim como eu sei. Tem de produção, mas lá está. Mas o PSD também disponibiliza aqui, se for necessário, para a produção desta newsletter, com certeza que os serviços o gabinete do PSD na Assembleia Municipal estão dispostos a ajudar. Assim todas as avanças e todos os gabinetes que existem estejam dispostos a ajudar. Assim estejam todos, o nosso está. E, portanto, isto faz-se facilmente, com o acordo de todos, com mediação, com certeza, do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Isto não pode ser feito sem uma mediação, isso é uma coordenação de quem de direito, não é? O Sr. Presidente da Assembleia Municipal já me mostrou por várias vezes que não pretende ser uma figura decorativa. Então, se não pretende ser uma figura decorativa e se pretende ser proativo, lançamos-lhe esse desafio a ele também, ao Partido Socialista. Eu digo ao Partido Socialista por uma razão. Claro que nós queremos a participação de todos. Mas o Partido Socialista levantou esta questão quando levanta esta moção. Porque, mal ou bem, isto que eu estou a dizer está ligado a esta moção. E depois, da CDU, já foi dito que não esperamos grande coisa neste ponto, não é? Uma CDU que não quer promover outras coisas, agora vai promover uma Assembleia Municipal que a própria CDU tentou. A palavra é demasiado forte, mas pronto, mas não o vou usar por causa disso, mas que tentou pelo menos que não trabalhasse como devia. Uma CDU que criou dificuldades a haver gabinetes de apoio à Assembleia Municipal. Portanto, com essa CDU não se pode contar. Gostávamos de contar. E a haver esta newsletter, com certeza que a CDU, mesmo que seja contra tudo, pode ter lá o seu espaço. Pelo menos para nós, isso não nos choca nada. Mas vamos ter a coragem de fazer isso. E, portanto, este desafio. Em suma, o melhor tratamento da comunicação social local, porque essa interessa-nos e muito. O início de uma discussão sobre o que é que deve ser a comunicação social no Conselho, mas acima de tudo sobre qual é que deve ser o papel da comunicação social do Conselho e o papel dos órgãos na ajuda e no auxílio à promoção da comunicação social e à atividade da comunicação social no Conselho e depois a promoção também da Assembleia Municipal. E estas coisas todas estão interligadas, com certeza que depois
havendo uma newsletter destas, todos os órgãos de comunicação social podem difundir também esta newsletter, porque não? Da mesma forma que os órgãos às vezes, ou que alguns, às vezes difundem os comunicados e as notas de imprensa que são enviadas. Não são todos, nós sabemos. Mas quer dizer, mas isso é interessante. E, portanto, isto está tudo, isto se funcionar em rede, se funcionar bem, é positivo. E nós trazemos esta discussão porquê? Nós podíamos aqui estar a discutir e escolher temáticas como a pavimentação, como a água, como isto e aquilo, que são temas muito importantes. Mas nós não nos podemos esquecer que esses são temas que nós debatemos ciclicamente na Assembleia Municipal e que vamos lá sempre fazer perguntas e dizer o que é que entendemos e que transmitimos às pessoas através das nossas plataformas, mas nós também temos que falar de política. E não vale a pena construir uma casa pelo telhado. Não vale a pena estar a trabalhar para o boneco. Os políticos têm que trabalhar também para divulgar aquilo que fazem, porque é isso que faz as pessoas votarem. Porque senão estamos a criar um sistema onde as pessoas vão pelo amiguismo e vão porque ele é bonito ou feio. Não é isso que nós queremos, eu já disse isso no início desta crónica. O PSD quer transmitir as ideias que tem. E, portanto, queremos que isso seja a todos os níveis. Agora, não queremos que isto seja só para alguns. Portanto, queremos que isto seja para todos os órgãos de comunicação social e queremos que seja para todas as forças políticas com assento nos órgãos do Conselho. Mais uma vez, somos iguais a nós mesmos. Quando foi para a atribuição das presidências das comissões na Assembleia Municipal, foi o PSD que sugeriu que houvesse uma presidência para cada uma das forças políticas. Ao contrário daquilo que era prática pelo PS e pela CDU, em mandatos anteriores, de apenas os 3 maiores é que tinham peso. O PSD está à vontade. O PSD esteve à vontade. Fez essa proposta. E neste momento existe a presidência de comissão pelas várias forças políticas. Nada maior, assim, nada é mais democrático, nada é mais representativo de que queremos incluir todos. E é isto que tem que ser a política também. É inclusão e não exclusão. Nós não podemos criticar a nível nacional os amiguismos e ter os genrismos a nível local. Não dá. Criticamos os amiguismos de uns, e me vou repetir, e temos os genrismos de outros. Não pode ser. Ou os irmãos, ou os irmanados destes e daqueles. Não pode ser. Ou os filhos destes e daqueles. Não pode ser. Nós temos que ser coerentes. Temos que ser verdadeiros. Na esperança de já não irmos tarde demais para que as pessoas acreditem em quem faz política. Na esperança de já não irmos tarde demais. Porque às vezes esse é o receio. Mas eu continuo a acreditar que não vamos tarde demais e conseguirmos mostrar às pessoas que somos diferentes. E o PSD quer claramente essa diferença. O PSD teve a coragem nas últimas eleições de dizer a verdade. Sim, às vezes é preciso coragem para dizer a verdade, porque a verdade dói. Mas o PSD teve a coragem. Os candidatos do PSD disseram todos a verdade. E o PSD, ao contrário de eu tentar ensinar a CDU, e respondendo aqui diretamente à CDU, não esconde ninguém. O PSD teve 2 candidatos fortíssimos nas 2 últimas eleições autárquicas à Câmara de Loures. Fernando Costa e André Ventura. Quer um, quer outro, disseram grandes verdades. O PSD continua a ter nas listas pessoas que defenderam aquilo que o André Ventura e que o Fernando Costa defenderam. O PSD não mudou. Portanto, não vale a pena outros tentarem dizer, porque nós não escondemos os nossos. Nós não encapotamos nada. O PSD teve um candidato que se chamou André Ventura, teve um candidato que se chamou Fernando Costa. Um fez o seu percurso, neste momento está em Leiria, o outro fez o seu percurso, está numa outra força política. Ponto. O PSD tem toda a naturalidade de dizer aquilo que o PSD defendia na altura não é diferente do que o PSD defende agora. Mudaram alguns interlocutores? Mudaram. Mas olha, vereadores não mudaram, alguns. O candidato à Assembleia Municipal não mudou. Candidatos a juntas, uns mudaram, outros não. Nas equipas muitas pessoas estão representadas. O PSD não mudou. Portanto, isso de tentar fazer dizer que o PSD está mais fragilizado ou que é diferente, o PSD não é nada diferente. O PSD é igual à sua matriz de PPD-PSD. E sempre disse a verdade. Aliás, digo-lhe, o Dr. Manuel Ferreira Leite, há uns anos atrás, disse e utilizou a palavra verdade.
O André Ventura, não sei quantos anos depois, usou a mesma palavra. E então? Mas um PSD Sá Carneiro não é um PSD Rui Rio. Ou seja, é muito importante as pessoas nos partidos são muito importantes. Temos que também encarar esta verdade que um partido depende muito do seu líder. Mas eu acabei de lhe demonstrar por A mais B que as pessoas no PSD continuam a estar a ser muitas das pessoas que eram, sendo que ainda há mais pessoas do que havia na altura. Há pessoas que neste momento estão a colaborar com o PSD que eram menos interventivas durante a campanha do André Ventura. E existem pessoas que estão a colaborar com o PSD agora que eram menos interventivas na campanha com o Fernando Costa. Por exemplo, estou à vontade do que nas minhas duas campanhas, se quiser personalizar, eu gosto pouco, mas do que as duas campanhas que eu encabecei à Assembleia Municipal. Mesmo a lista da Assembleia Municipal teve uma renovação. Dentro também, com alguns interlocutores não mudaram, mas houve uma renovação. Portanto, é isto. Quanto às pessoas e quanto a essa sua nota do que é o PPD-PSD, deste e daquele. Qualquer partido, não é só o PSD, qualquer partido tem muito o seu líder, não é? Mas não há um PPD-PSD deste, daquele ou do outro. Isso é o que se tenta fazer crer para muitas vezes fragilizar o PSD ou dar a ideia que estamos sempre aqui numa guerra civil. O PSD tem centenas de milhares de militantes interventivos, participativos por todo esse país. Tem os melhores quadros desse país, independentemente do seu líder ser Rui Rio, Pedro Passos Coelho. Podemos ir buscar as lideranças todas para trás. Eu quis só buscar estas duas. Independentemente disso, o PSD tem dos melhores quadros. O PSD é reconhecido no panorama nacional, europeu e internacional. Quando digo internacional, é que vai além do europeu, se quiser, extra-europeu. E, portanto, o PSD é reconhecido em tudo isso. E é reconhecido, e era reconhecido com Sá Carneiro, e é reconhecido hoje em dia. E, portanto, é claro que é muito importante o aporte que os líderes trazem, a questão empática da liderança, mas é importante também a estabilidade dos partidos. E o PSD é um partido que, pela sua matriz, pela sua liberdade, por tudo isso, o PSD é o partido mais português de Portugal. Não vale a pena tentarem outra coisa. Não foi criado de lado nenhuma internacional daqui. Foi criado de dentro de Portugal, nas entranhas de Portugal. E é o partido mais português de Portugal. Seja esse líder um líder do Porto, um líder de Lisboa, um líder de Vila Real, um líder que viveu em Angola, um líder que estudou na escola alemã, seja o que for. O que estudou no Liceu Camões, seja o que for. Que estudou na Faculdade de Direito de Lisboa, que estudou Engenharia, seja o que for. O PSD é esse partido. E é esse partido que nós aqui em Loures queremos. Foi dito sempre, eu não estou a falar, eu tenho sempre o cuidado de dizer que não falo pela Comissão Política do PSD de Loures. Mas a partir do momento em que há uma grande interação e que a Assembleia Municipal, os vereadores, os membros das Assembleias de Freguesia e a Comissão Política estão em interligação, é muito fácil dizer aquilo que todos pensam. Porque nós todos achamos que o PSD é o partido mais português de Portugal. E acreditamos que a confiança que as pessoas têm em nós é muito essa. E isso é importante. Eu percebo aquilo que me diz, não fugindo, eu percebo aquilo que me diz, até de uma forma com água no bico, de que o PSD do Rui Rio não é o PSD... o PS de Mário Soares, não é o PS de... Ou não o PSD de Sá Carneiro. Eu digo-lhe o que tenho a dizer acerca disto. O PPD-PSD é tão PPD-PSD hoje como era no tempo de Sá Carneiro. Claro que depois evoluiu, que tem uma série de questões, mas não tem a ver com a liderança, tem a ver com a própria sociedade. Há coisas que Sá Carneiro dizia nos seus discursos que ainda hoje em dia fazem sentido. Há outras que já não fazem sentido. Mas isso, se quiser, podemos ir à Constituição da República. A Constituição da República também tem coisas escritas na Constituição que hoje em dia fazem menos sentido do que faziam nos anos 70, 80. Por isso é que há atualizações, não é? A Constituição. Por isso é que eu dei eu disse várias décadas para abranger também as revisões constitucionais. E, portanto, não vale a pena nós acharmos que as coisas têm que ser iguais àquilo que era. Eu disse uma vez a uma pessoa que me estava a falar de como as coisas eram em 70, e eu disse, há muita coisa que aconteceu desde 74. Por exemplo, eu nasci. Portanto, há muita coisa que mudou, as coisas não são iguais. Agora,
A matriz do PSD mantém-se a matriz social-democrata. Vá ler, até lhe fornece num formato bonito, se quiser, e se quiser assinado pelo líder do partido, até se pode pedir ao líder do partido, conselheiro e ao líder do Partido Nacional e Distrital, os estatutos do PSD. Eu já li a Sá Carneiro antes do 25 de Abril. Mas não é Sá Carneiro, é os estatutos do PSD, é os estatutos do PSD, é a matriz social-democrata que lá está. Outras coisas, como coisas que foram feitas, como o PPJP, o Projeto Político para a Juventude Portuguesa, que foi feito pela JST há muitos anos atrás, há muita coisa, moções que foram levadas a N congressos, os livrinhos que há nos congressos com as moções, isto percebe-se o que é o PSD, este dinamismo de um PSD que não vem de lado nenhum. E, portanto, isto é igual, seja o PSD, dado B ou C, o PSD, eu costumo dizer isto várias vezes, sem desprimor para nenhuma liderança, tenho imenso respeito por todos aqueles que já foram líderes do PSD, em todas as estruturas do PSD, mesmo aqueles que saíram, quer em estruturas nacionais, quer em estruturas locais. Tenho imenso respeito. Mas o PSD é muito superior ao fulano A, ao fulano B, ao fulano C. O PSD só não é superior ao fulano PSD. PPD, PSD. É a única que o PPD não é, ou que o PPD, PSD não é superior, é assim mesmo. De resto, é muito superior a todos. Ouça, estou muito à vontade. Não há liderança do partido, desde que eu sou militante, que possa vir dizer, quando eu exerci funções, ou quando outros exerceram no PSD funções, que não souberam ajudar e que não souberam colaborar. O PSD é um partido colaborante. E em Loures, tem sido até, porque falou na liderança do Rui Rio, estamos à vontade. O Presidente da Comissão Política do partido apoiou claramente o Dr. Rui Rio nas últimas eleições. Eu tomei uma opção diferente. Mas disse sempre, não há ajuda que o Dr. Rui Rio precisa que se bater a esta porta do PSD Loures, dos estados municipais, dos vereadores, de tudo do PSD que não tenha. Não. Mal fora que não fosse. Sim. António, mas nós não somos, numa expressão que lá em casa percebe bem, não somos meninos. Nem de couro, nem outro tipo. Não somos meninos. E sabemos o que se tenta passar. Que o PSD é um partido fragmentado, que é isto, que é aquilo. O PSD é o PSD. É o partido mais português de Portugal. Volto a repetir as vezes que forem necessárias. Que tem o ADN e a marca de Portugal. E, portanto, o PSD não deixa de ser o que é porque as pessoas divergem. Eu prefiro um partido como o PSD, em que as pessoas divergem e que têm coragem, do que um partido em que bulham todos lá dentro, depois vêm cá para fora, parece que têm mordaças. E para falar tem que pedir autorização. Como alguns exemplos que eu dei até aqui a nível camarário. Aqui ninguém pede autorização a ninguém. Aqui conversa-se, dialoga-se, chega-se a entendimentos e o PSD transmite as suas perspectivas. Ponto, final e parágrafo. Quanto a legislativas europeias, em tudo. Olha, vou-lhe dar um exemplo engraçado. A quem fala sobre isso? Carlos Coelho, o eurodeputado Carlos Coelho foi eurodeputado durante muitos anos. Tinha um posicionamento na lista que podia fazer com que não fosse eleito. Foi das pessoas que mais campanha eleitoral fez no Distrito de Lisboa, sítio por onde foi indicado. Indiscutível. Sabia que não estava no mesmo posicionamento, tinha ido em outros. Mas esteve lá e fez. E não deixou de estar ao lado do líder e defender tudo. Portanto, isto é o PSD. Acho que outros não podem dizer o mesmo. E é isto que nós temos que transmitir a toda a gente. Desculpe o entusiasmo com o que eu falo, mas eu sou um apaixonado por natureza do fenómeno político, da própria ciência política e também desta força da natureza que é o PPD-PSD. Cada um é como cada qual. Eu sou assim. Não critico ninguém, estas as pessoas têm o direito de fazer os seus percursos, vários amigos meus fizeram vários percursos diferentes, respeitos. O meu é este, e aquilo que me é transmitido pela Comissão Política do Partido também, pelos vereadores e por todos, é muito também esta perspectiva, que é a perspectiva de nós somos todos PPD-PSD. E é isto que nós queremos dizer às pessoas, com estas ideias todas, com estas ideias que vão desde ideias claras para o apoio social, para a qualidade de vida e ambiente, para as associações e coletividades, para a mobilidade e acessibilidades, para a opinião acerca, por exemplo, da forma como as coisas têm que mudar em Fanhões, em Santo António, Sacavém Prior Velho, vários sítios. Temos ideias muito claras.
não as escondemos, e é isto que é o PSD. E é isto que nós queremos transmitir às pessoas para que sejamos cada vez mais. E não ser como outros de autocarro de 11 lugares, depois passa a táxi, depois de táxi pode passar a motorizada. Nós queremos ser o PSD de sempre. Este PSD cada vez maior. Vamos terminar por aqui? Ok. Então terminamos. Obrigado. Com um agradecimento, muito obrigado nós, não só por nos dar sempre este espaço, mas também pelo repto que aceitou, e vamos tentar que esse repto seja um repto para todos. Se os outros não aceitarem, não aceitam, mas era bonito fazer uma coisa quase internacional, ou no modelo internacional à escala local. Era bonito fazer isto, porque se calhar se o fizéssemos para as legislativas, depois podíamos fazê-lo. Começava a ganhar tradição. Começava a ganhar tradição, se calhar podíamos fazê-lo depois para as autárquicas e não acontecer como aconteceu nas autárquicas, que algumas forças políticas, como a do costume e outras, se recusaram a participar em debates para a Assembleia Municipal. Se calhar criávamos aqui uma tradição que fazia com que as pessoas se habituassem a isso, porque isso é importante para todos, não é apenas para algum, mas acima de tudo é importante para a população, que é isto que muitas vezes alguns se esquecem. Que quando atacam estes e aqueles setores, estão a atacar a população do concelho. E isto é que eles não podem atacar. Se calhar por se aperceberem disso, é que começam a ficar mais nervosos, mas isso faz parte da vida. Ok, mais uma vez obrigado. Obrigado.